E agora você está ouvindo o Perdendo a Bolsa, o podcast que vai equalizar a sua cara. Às vezes se eu me distraio, se eu não me vigio um instante, me transporto pra perto de você. Já vi que não posso ficar tão solta. Fala galera, sejam bem-vindos ao Perdendo a Bolsa, o programa dos alunos de publicidade da Faculdade Estácio de Sá, diretamente para vocês aqui do estúdio da Rádio Estácio de Sá, obviamente, é claro. Eu me chamo Natan, primeiramente esqueci, né? Erro meu. E vamos debater hoje um tema muito coerente? Não. Atual? Nem um pouco. Mas a gente vai falar um pouco sobre rádio, sua história, sua ascensão e o que achamos dela hoje em dia. E comigo presente aqui, contamos com 3 alunos magníficos que sabem completamente do assunto, entendedores de tudo, aqueles melhores alunos. Aquele que estava presente quando a rádio foi criada, que viu Nikola Tesla lançando a rádio em Nova York, não sei se tá certo, mas por favor. Luiz Fernando. Eu vou matar vocês só para começo de conversa. Oi pessoal, boa noite, estamos aqui e vamos discutir um assunto muito interessante, como o Nathan falou, nada atual, mas importante. Tirando a presença do Luiz, né, que com certeza é o mais conhecedor do assunto, temos também, contando na minha frente, eu vendo esse rostinho lindo aqui, Ian Souza, o garoto prodígio. Oiê, tudo bom meninas? Então, eu sou Ian e vamos ver o que dá, né? Depois dessa apresentação, tipo, clara e magnífica do ser humano, deixei por último a pessoa que provavelmente vai falar o resto do podcast todo agora. Então, eu já, tô me despedindo agora e eu vou apresentar vocês, Kerron Santos. Queria fazer, assim, um protesto, porque eu não concordo, né? Eu fiquei em silêncio pra mostrar que eu não concordo com nada que foi dito, né? Boa noite. Meu nome é Kerron e eu vou ganhar. E assim começa a gincana do Faustão. E como é um tema mais didático hoje que nós apresentaremos, a gente separou pequenas perguntas para cada um dos nossos convidados, alunos magníficos aqui, responderem e depois discutirmos sobre elas. A primeira que eu resolvi escolher aqui no 011 e foi a pessoa que eu escolhi, vai ser pro Ian. Ian, você está pronto? Não. Você está pronto? Tô sempre pronto, eu vim pra ganhar. Então, Ian, eu quero que você comece, pelo menos, dizendo pra gente como foi a criação da rádio, como tudo começou. O primeiro aparelho de rádio, ele foi inventado em 1896 pelo físico italiano Guglielmo Marconi. Gente, eu não sei lidar com esses nomes porque eu sou bem BR mesmo, entendeu? Ian já é um nome difícil, Guglielmo. Mas, né, pois... né. Só que tem um porém. Esse rádio inicial, ele era incapaz de transmitir a fala. Ele só era comunicado com código Morse. É isso. E o objetivo inicial dele era substituir o chamado telégrafo elétrico. Que ele dependia muito de cabos para poder transmitir as mensagens. Só que a invenção do Marconi não precisava mais de fio. Então a ideia dele era substituir. Esse radiotelégrafo, ele se espalhou muito rápido, principalmente nas forças marítimas. E graças a ele, cerca de 1.500 pessoas foram salvas em um naufrágio, porque o pedido de socorro foi feito por ele, em código Morse. Um outro exemplo disso foi o naufrágio de Titanic, em 1912, que também foi utilizado esse radiotelégrafo com código Morse para poder pedir socorro, só que infelizmente não teve sucesso. Em 1906... É considerado que a voz humana foi transmitida pela primeira vez na rádio e foi em um concerto, nossa senhora, e foi em um concerto de Natal pelo engenheiro canadense Reginald Fessenden. Acho que é assim que pronuncia, não sei. Deve ser. Talvez. Em português no Brasil é assim, meu amor, como eu sou bem brasileiro, é assim que funciona. Não estamos falando inglês. Eu sou bem brasileiro mesmo, brasileiro nato. Hashtag Fora Temer. Em 1910, dando continuidade, chegou o maravilhoso Lee de Forest, que ele fez a primeira transmissão ao vivo de uma ópera
Gente, eu tô Não, o engraçado é que quando ele, tipo, ele buga, ele faz... É tipo, eu não preciso nem colocar o efeito. Vou ensinar a tática. É a tática que você imita, como se estivesse voltando disso, pra você falar correto, Nossa, entendeu? perfeitamente. Voltou no tempo e agora você tá falando. É uma Eu só tática queria dizer, ótima. né? Perdeu a bolsa. Você deve começar agora. Mas, como eu ia dizendo, em 1910, o Lee ele fez a primeira transmissão ao vivo de uma ópera em Nova York. Já em 1916, Lee também transmite pela rádio o resultado das eleições presidencial dos Estados Unidos, que é muito interessante. E as primeiras emissoras de rádio, elas só começaram a surgir depois da Primeira Guerra Mundial. Em 1919, foi criada a primeira grande empresa norte-americana de telecomunicação, a Radio Corporation of America. RCA. Agora ele fala em inglês, né? Of America. Meu amor, quando a gente escreve... Aqui é bilíngue. Quando a gente escreve em inglês, a gente fala em inglês, entendeu? No ano seguinte, Frank Conrad... É assim? Frank Conrad, amigo. Frank Conrad. Esse homem, ele... Um engenheiro, né? Ele era engenheiro de algum lugar que eu não vou conseguir falar esse nome. Westinghouse Electric. Agradeço. Gente, ele é muito bilíngue, eu amo. Nossa, Eu amo. Meu Por Deus. isso nós somos muito amigos. A gente é muito gênio. Sempre. o que você não sabe falar, ele fala. Aham. E esse cara aí, em 1920, ele começou a transmitir as notícias lidas de um jornal e transmitir músicas. Muito interessante, porque, né? Porque, né? Porque é interessante, né? Se não fosse graças a ele, não estaríamos aqui agora. Exatamente. Em 1922, a rádio já tinha se espalhado bastante e já somavam 300 emissoras de rádio. Nossa, isso é tipo nada hoje em dia, mas tudo Não, bem. é nada. Não, mas aquele... pra época, entendeu? Pra época que o Luiz tava lá, É uma evolução provavelmente. sinistra. Foi interessante. eu quero- amigo, tipo, quando falaram assim, 300 rádios, teve festa. Só pra avisar que a gente tá no segundo andar, uma queda daqui até lá é muito dolorida. Só pra avisar mesmo, sabe? Mas eu queria... Pode ir, não Eu significa queria que eu vou comentar- te jogar vivo. Eu queria comentar que você não consegue jogar ninguém daqui, porque alguns sofrem de peso alterado. Depois disso, o número de receptores também aumentava muito. Nos Estados Unidos, por exemplo, os aparelhos de rádio sobem de 50 mil em 1922 para mais de 4 milhões em 1925. Então, em 3 anos, subiu muito. Mostra agora que você é bom de exato e fala o número exato. Então, De quanto vamos subiu. lá. Vamos lá, lá. calma aí que eu vou fazer um cálculo muito rápido, tá, meninas? De 1922 até 1925, subiu 80 vezes mais o número de receptores das rádios. Melhorou agora? Que eu sou Orgulho desse menino. Nunca critiquei. Fora isso, fora esses que eu já disse também, a história da rádio, ela conta com vários outros pioneiros, como Edward Victor Appleton. Nossa. Gente, agora tem mais um monte aqui. E fora esse moço, lindo, maravilhoso, também tinha Emily Berliner. Esse eu consegui. Ai, eu tô orgulhoso de Tava mim. aprendendo, né? Depois de 500 nomes falando errado. Edward Belling, também. E Lois Winslow Austin. E mais uma renca aí de colaboradores na rádio. Tipo, muita gente, uma muita. lista bem sinistra de grande. Tá, então, sobre o que o Ian comentou agora, o início do rádio, em geral, ele teve muita inconsistência, porque teve, além das pessoas que você comentou, como o Marconi, ele, na verdade, ele não foi oficial, porque o Nikola Tesla, ele que teve toda a base de patente. Recebeu mérito, no caso. Ele recebeu mérito, isso mesmo, obrigado, Luiz. Pela corte americana, porque a maior parte da pesquisa do Marconi tinha de 19 a 20 patentes só dele, só do Tesla. Então, tipo, não ficou tão confirmado que Marconi foi o... É como, basicamente, se
o Marconi criou, só que com toda a receita de como chegar ao produto principal. Exatamente. Ó, a pessoa estudando ali, tipo, debatendo tela. Como a pessoa veio preparada. Como eu falei, né? Os alunos preparadíssimos para Só. debater o assunto. Sim, é preparadíssimo demais, Então. tem informação demais, essa é a Então, questão. Olha só. Então, Não afronte. não vou afrontar vocês hoje. Hoje não. Hoje a gente vai Hoje- permanecer amiga. Hoje a amizade prevalecerá. Mas então. Até acabar a gravação. Depois daqui todo mundo vai se odiar, nunca mais vai olhar um pra cara do outro. Mas tudo bem. É um assunto legal que você contou, ela foi inventada em 1896. Foi, tipo, basicamente no período da Primeira Guerra. E ela foi muito usada, tipo, você contou que salvou pessoas, a rádio. Mas ela foi usada também no oposto, matou pessoas. Ela Sim, usou na guerra. princesa, Pensa, entendeu? não, eu penso a situação lá, tipo, o maluco tá lá na guerra, aí do nada recebe a informação lá. Uns 3 pauzinhos batendo, tac, 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 Aqui, ó. tac, tac, tac. E, tipo, ele entende a informação que tem uma frota inimiga atrás da montanha, ele vai lá e mata a frota inimiga. Eu não consigo nem ler minha letra depois da aula, imagina, tipo, Três Não. técnicos pra entender alguma coisa. E você citou o Titanic foi assim. Se você quiser pesquisar aí, você vai ver que tem Sim, pode o entrar no áudio. YouTube, migas. Tem o áudio do código Morse Tem. lá. E, tipo, eu super compreendo porque o Titanic bateu, porque eu não entenderia. É, foi tipo um ônibus, né? Ele foi Foi tipo batendo, um ônibus. só que ele afundou. Nossa, que horror, a gente tá fazendo piada de gente morta. As Mas motos são como... Eu falei sobre. As motos são como os táxis. Não. Os táxis. As motos são Uber. As motos são como as lanchas. Não, os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis. E o Isso. Titanic é como a minha vida. Afunda sempre. Eu usei o exemplo que salvou a vida, porque nós somos bem da paz mesmo. A parte ruim a gente deixa para as pessoas pesquisarem, porque não é bom propagar a morte. Não, não é entendeu? bom, mas tipo, é legal informar porque, tipo, ela foi usada praticamente nessa época Sim. somente na guerra, porque Ela- só tava tendo ela guerra foi- no mundo. Inicialmente ela foi mais usada na guerra do que nos navios. Gente, toda a criação, toda a parada tecnológica que a gente Foi tem na época da guerra. atualmente A surgiu de guerra. Não, é aquele bagulho. A má diz que vem para o bem. A rádio foi inventada na guerra pra ajudar na guerra e hoje é usada para Entretenimento, publicidade, tudo. pra tudo. Então, temos alguém mais que quer Então, queria fazer informar só alguma coisa? Outra observação. Eu não terminei de falar. Opa! Eu não vou deixar você falar. Tá me interrompendo, vou embora, acabou. A Westinghouse Electric, ela, antes de usar todo o aparato que ela teve para a construção do rádio, ela produzia armamento militar, no caso da Primeira Guerra. E depois que acabou, sobrou. Então, tipo, o que eu vou ter que fazer com isso aqui? Então, Joga a partir fora daí... que não vai, né? Ela gastou dinheiro com aquilo. Depois que ela começou a ver que aquilo ali poderia ser útil para alguma nova revolução de comunicação, ela aprimorou o que ela já tinha, que era aquela coisa bem mais padrão que foi usada no Código Morse, para depois poder passar pro civil, porque tipo, antes ultimamente era só utilizado para área militar bélica e depois ela teve que ser adaptada para civil, né? Porque um civil não vai identificar o Código Morse. Então, a partir daí veio a mudança que o Ian comentou, da primeira vez que foi transmitida a voz. A emissora era KDKA, que foi a primeira, tipo, da Westing, que ela teve o patrocínio inicial. E aquele crescimento absurdo, né, tipo, de não ter ninguém ou poucas emissoras pra 300, que pra gente atualmente não é grande coisa, mas pra aquela época, 300 emissoras de uma coisa que acabou de surgir em menos de 2 anos. Era muita coisa. Era incrível, bizarro, entendeu? gente. Imagina, lançar uma coisa hoje, daqui a 2 anos, ter 300 daquilo, tipo, passando suas próprias notícias, próprios meios de entretenimento. Já é um pouco difícil você reunir 300 pessoas. Imagine 300 equipes, 300 empresas, sabe? Exatamente. E tudo foi por uma questão financeira, né? Porque, tipo, eles não fizeram isso, vamos ser bonzinhos. Vamos ajudar, vamos informar. Quem faz Não. isso hoje em dia, entendeu? Nem eu faria. Mas agora Então, um ponto crítico nisso, que é... Isso tudo é tipo uma coisa científica. O rádio foi criado a física pura. É ondas Magnéticas. Eletronegociadas. Eletronegociadas É porque nós lá. somos bem entendedora. 1990. Não, 1990. Não, 1900. Se hoje em dia já tem, o pessoal vê um bagulho diferente, acha que é bruxaria, essas coisas. Pensa em 1990.
um aparelhozinho de som saindo... Sem essa batida, tipo... E onde eles não viam de onde tava saindo a voz, quem que tava falando. E, tipo, as pessoas provavelmente iam ficar, tipo... Não. Coisa do demônio. Annabelle. Patrocinados pelo filme. Não, paga nós. Depois dessa discussão, esse debate franco aqui, todo mundo opinou. O Luiz não quis falar muito porque ele viveu lá e, tipo... Foi bem triste pra mim. Ele quer deixar os créditos no final, quer contar as histórias no final. Ele disse pra mim antes de Ele vai, tipo, contar as histórias dele, de como o Tesla fez as ideias lá, né? Ele tava porque lá, ele tava do lado, ele era secretário, né? Pois é, ao contrário do que vocês acham, eu não sou tão velho assim, sabe? 23 Não, anos. 95 anos não é muita coisa. Ian, cala a boca, 95 obrigado. não. Titanic, ele é o sobrevivente do Titanic aqui. O Jack morreu por causa dele. Ou o Jack, não pode atender Não o telefone acredito que agora. você falsificou Eu falei pra você não contar isso pra ninguém, agora você tá contando pra todo mundo. Como é que eu confio Brasil assim? todo. Não dá pra confiar desse jeito. Enfim, gente, dando continuidade, como os meninos falaram, a história da rádio sempre foi marcada por... briga de interesses, briga por interesses. Como já citaram alguns nomes aqui, o Guglielmo Marconi, ele foi citado na história como criador, só que no século XIX. Só que, porém, a Suprema Corte Americana deu um mérito todo ao Tesla. Isso porque ele usava quase 20 patentes do Tesla mesmo. Após isso, né, a história ficou reconhecida mesmo. Hoje, oficialmente reconhecido como Nikola Tesla, é o criador da rádio. E o engraçado que, como o brasileiro não pode ficar tão fora de tudo, né? Houve um brasileiro também na luta pelo páreo. Ele tentou, pelo menos, né? Que foi o Roberto Landel de Moura. Ele era um padre que também conseguiu criar essas emissões de rádio, as transmissões de rádio no Brasil. Ele conseguiu criar essas transmissões 2 anos antes de Guglielmo Marconi. E eu acho isso muito interessante, porque a questão dessa briga de interesses, por mais que eles estavam brigando, foi algo que ajudou muitas pessoas. Muitas pessoas morreram na guerra, que foi algo criado para a guerra, porém, a criação da rádio em si mesmo foi algo que fez muita diferença hoje, faz muita diferença. E tipo, isso faz a gente pensar um pouco que, se a gente colocar teoricamente, quantas outras pessoas poderiam ter criado um pré-rádio, só que eles não foram documentados. Até mesmo o Roberto, que você acabou de comentar, a ideia dele ter feito isso 2 anos antes de Marconi é ignorada, porque isso não é colocado tão pesado nos Se fosse olhar quesitos teoricamente, históricos. o mérito seria dele. Ele não porque bateu que tanto criou. na tecla, vamos colocar assim, né? E outra, como ele foi feito aqui no Brasil e naquela época, como ainda hoje o Brasil é bem desvalorizado no ramo mundial. Então, tipo, era mais interessante o foco ser nos Estados Unidos, que é o país exatamente. que Com comanda. certeza. Então, tipo, faz muito sentido. Não foi só uma jogada de mestre pra colocar ele na frente. Mas como os Estados Unidos tinha as plataformas necessárias pra espalhar essa informação, de que foi uma pessoa que tava lá, mesmo que o Tesla não fosse americano, mesmo como ele se aprimorou lá, a informação sair deles, a criação da rádio, sair de lá, seria uma coisa que aumentaria um ego, né? Um ego americano. Um ego muito americano de que, né? Como se já tivessem poucos. mais. Não. São países básicos, nossa. Tem milhares de pessoas, muitas pessoas participaram. Tem crédito até a Thomas Edison, o cara que, se não me engano, é o cara da lâmpada. O cara da lâmpada. Gente, É o olha, cara essa da- questão de criação não é meu forte, na criação, desculpa, e, não tipo, criação de cara objetos. que pra mim é realmente importante, que tem um nome dele nas coisas, na frequência da rádio, que é o... o nome dele é muito difícil. Deixa eu... Hertz, alguma coisa Ernst. assim. Tradução de nomes em inglês com Kerlon Santos. Aí já virou palhaçada. Fala o nome, Você já vai era. pronunciar agora. Eu só vou achar aqui. Aí eu tô até vendo, o nome dele vai ser Matheus Pereira e vocês vão estar aí, tipo, nossa, que difícil. Não, o nome dele é muito difícil. Muito difícil. É tão difícil quanto você escrever a Não. idade do Luiz. Somente, pra você ter noção porque o nome dele é difícil, ele é alemão. Então... Claramente. Então, né? Eu agora pronúncias o nome em inglês, em alemão. Pronúncias de nomes alemão com Kerlon Alemão, Santos. nomes alemão, beleza. O nome dele era Heinrich. A pronúncia não é assim, porque no alemão originário não vai falar isso, mas é tipo Heinrich Hertz, né? Hertz. Que é a frequência que é usada na rádio atualmente. Eu traduzo. Kilohertz, gigahertz. É, Por isso vem o nome. O cara, tipo, ele
pensou nas ondas, estudou as E ondas. colocou o nome dele só pra ter um crédito aqui, olha pô, só. vai ficar meu nome aqui pra Aham. sempre, fi. A gente Você quebra a acha cabeça Eu pra criei essa criar uns bagaça nomes toda. interessantes, aí os físicos só pegam o sobrenome O e jogam. sobrenome Aí joga. Tá ótimo. Imagina, a gente coloca isso, os Quila Souzas. Nossa. Entendeu? Que incrível! Criativo! Criativo demais. O vídeo precisa ser retirado. Então, o nome do programa é Perdendo a Bolsa. No momento, Acabei de perder minha 3 vezes seguidas. A você gente- não tem mais bolsa aqui. Não só tem mais vai- como. E andar aqui por amizade só. Os professores sempre falam, não põe amigo no trabalho. Amigos acadêmicos à parte. A gente fica Eu tô insistindo aqui no por dó Ian. mesmo, porque eu tenho A problemas. gente tenta, né? Exemplo que isso não dá certo. Enfim, e as primeiras transmissões no mundo sempre foram marcadas por grandes acontecimentos. Por exemplo, o Lee Forest, é isso mesmo, gente? Eu tô Lee falando Forest, certo? aquele Forest, Lee Forest. Ele, por exemplo, ele fez uma das primeiras transmissões para testar a válvula de triodo. Triodo, não sei. O que é triodo, pelo amor de Deus? Só pra alguém me informar. Não precisa dessa informação. Google.com, por favor. Não, Então, brincadeira, Google- gente. A gente sabe um site perfeito pra você achar essa informação. www.google.com.br, porque aí você acha em português. E teve também o canadense Reinaldo Fessenden, alguma coisa assim, não sou bem brasileiro mesmo, tá? Reinaldo. Quem produziu, que foi um dos que produziram as primeiras conversas e músicas para radioamadores, no caso, né? Mas foi o fator mais significativo, como já foi falado, eu quero reforçar, foi a partir da Primeira Guerra Mundial, né? Onde foi deflagrada, limitando a difusão do rádio, embora já existissem centenas de emissoras. Já no Brasil, vamos trazer... Calma, vamos falar do Brasil ainda não. Vamos falar do Deixar Brasil por ainda. último, né? Não, vamos aqui, porque alguém muito importante fez um roteiro pra gente, a gente deve seguir, não é? Pelo menos. Eu não Quem? Não sei. Pô, não vamos tirar os méritos das pessoas que estavam no backstage da gente aqui, fazendo o compromisso que era pra fazer. Era o trabalho deles, pelo menos, eles fizeram. E aí agora fizeram as perguntas. Eu fiz uma pergunta pro Ian e agora eu vou selecionar outra pessoa aqui, de 2 pessoas que sobrou, né? Eu tenho que selecionar outra Tanto de pessoa gente. pra fazer outra pergunta. E a selecionada vai ser a mais velha do grupo, o ancião, né? Ele quer tanto falar da rádio no Brasil. Ele quer tanto falar da rádio no Brasil. Ah, gente, eu não Então- pesquisei à toa, né? Vamos colocar. Não, mas já que você quer falar... Você não viveu à toa, é isso que você quis dizer, né, É, amigo? você não viveu a Eu rádio. não concordo. O amor é muito bom mesmo. Né? You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Então, você poderia explicar pra mim o porquê desse crescimento, tipo, desde 20 até agora? Desde 1920 até os anos de hoje. E também agora fala do Brasil, que você quer tanto falar. Mas fala mundialmente, eu quero saber. O Brasil ultimamente não tem me dado tanto orgulho, mas a gente vai tentar, né? O crescimento da rádio no Brasil, eu acredito que tenha se dado mais pela necessidade de informação do povo, porque até então era só o jornal impresso, onde não era todo mundo que tinha acesso ao jornal impresso. Né? Vamos colocar aqui, a rádio, até onde eu sei, desde então sempre foi de graça para as pessoas, né? E, tipo, essa questão é porque muita gente não sabia ler, então, né? Exatamente, é mais fácil ouvir a informação do que ler, né? E o rádio chegou no Brasil mesmo em 23 de setembro de 1923, que coincidentemente não, uma homenagem que eles fizeram, porque é onde comemora também o nascimento do carioca, precursor da rádio no Brasil, o Edgar Roquette Pinto. E a primeira transmissão da rádio no Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1922, durante a exposição do Centenário da Independência. Foi a partir de empresários americanos que instalaram uma estação de rádio no Corcovado. O evento contou até com a presença de alguns ilustres da época, como o presidente Epitácio Pessoa, acompanhado pelos reis da Bélgica, Alberto I e Isabel. O discurso de abertura do Epitácio foi transmitido para receptores instalados em Niterói, Petrópolis e São Paulo, através de uma antena instalada no Corcovado. No mesmo dia, à noite, a Ópera Guarani de Carlos Gomes foi transmitida no Teatro Municipal para altos-falantes instalados na exposição, assombrando a população ali presente, como nós falamos, né? Porque eles não conheciam nada, não tinham noção de nada sobre isso, sobre a rádio da época. Eles ouviam um som, ouviam a música, mas não sabiam de onde a música. Tipo assim, Deus tá falando comigo. Tá, na hora Um discurso político, vamos Você tá aqui colocar. cantando Garota de Ipanema de boa. Exatamente. E isso também é muito interessante, porque desde o início
já foi usada para quê? Como política. A primeira transmissão foi para transmitir um discurso político da época. Eles não vão perder tempo, né, gente? Vamos colocar. E até golpe hoje... desde cedo. Por favor. Por favor. E essa transmissão é tida como a pioneira no âmbito oficial. Porém, a emissão radiofônica pioneira deu-se no Recife, em 1919, através da Rádio Clube de Pernambuco. Nordeste? Sério? Sim! Poxa, Xenofóbico aqui agora. Não, poxa, Xenofóbico aqui não dá, agora, né? mas eu tô surpreso, realmente. Parabéns ao Pernambuco. Precursor da rádio no Brasil. Novamente não valorizado, né? Tipo assim, vamos colocar no Sudeste, que Sudeste é melhor. Não, assim, tipo, entende? quando você faz a pesquisa de conteúdo por padrão, só aparece do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, São Paulo. Calma aí, não foi no Rio de Janeiro? Como assim? Eu tô com O que é foi. interessante é que Mas não foi a Globo? o Brasil, ele não tem visibilidade, e dentro do Brasil ninguém dá visibilidade pra ninguém. Nossa, a maior verdade do Entendeu? ano. A gente não tem visibilidade nenhuma e a gente pode E a gente mesmo... Quando tem um pouco. Você acabou de recuperar uma bolsa sua. Ai, obrigada. Nossa, tá negativo ainda. E o incrível, até que eu fiz questão de frisar aqui, é uma das curiosidades, porque a primeira rádio criada no Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, inaugurada sob a direção de Edgar Roquette Pinto, e é reconhecida como a primeira rádio no Brasil. No entanto, em fevereiro de 1923, a Rádio Clube de Pernambuco já operava com um transmissor de 10 watts, é assim que fala? Watts. Watts, que é sobrenome de outro científico, outro físico. Criatividade é Ai, grande. Gente, né? é genial! Não, mas eles já são inteligentes pra caramba. E aí, Não, é porque eles pensar em nasceram nome- pra ser... Não, Deus desceu e falou, filho, você nasceu pra ser. Imagina se a gente criasse um objeto, ó, meu projeto Souza, toma. Aqui no Brasil não tem essa graça, a gente não tem um sobrenome bonitinho pra colocar o nome das criações assim, legais. E essa rádio, ela existe até hoje, no caso, né? Essa rádio, ela só mudou de nome, de Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, passou pra Rádio MEC. Simplesmente, simples assim, Rádio MEC. Rádio Mac, mas Mac... MSC, nada tá. além de uma outra empresa Ah, de celulares empresa que muito paga famosas. Não, tá? jamais. A gente não quer citar nomes, porque Nunca, não estou jamais ganhando pra seria. isso. Eu ainda continuo pobre, inclusive. E a era de ouro da rádio no Brasil foi muito importante, pois foi o apogeu em 1930, como principal veículo de comunicação em massa. Na mesma época que o país era governado pelo presidente Getúlio Vargas. Nesse período, a rádio já era utilizada como propaganda para divulgar seus feitos e enviar mensagens políticas. A política sempre tá no meio. Sempre no meio. Até quando tem a publicidade para produtos e serviços em geral, a política tem que estar ali do lado. Eles têm que tirar um pouco de proveito nisso. E o programa de rádio mais antigo do Brasil, acredito que muitas pessoas conhecem aquela vinhetinha. A gente poderia colocar depois, né, da Voz do Brasil? Não! Então, Felipe, agora que você tá sabendo na edição, põe a Voz do Brasil nesse momento. Voz do Brasil! E não só para propaganda, não só para propaganda em geral, publicidade em geral, a rádio também era usada como show de calouros, onde foi descoberto vários artistas que hoje nem sei, já ouvi falar muito, mas eu não faço nem ideia se existe até hoje, como Ari Barroso, Dalva de Oliveira e Orlando Silva. Todos eles participaram dos primeiros programas de calouros que eles fizeram na rádio aqui no Brasil. E eu achei isso muito legal. Nos anos de 1930 e 1940, foi quando marcou a ascensão e o auge da rádio no Brasil. Até hoje existem gravações inesquecíveis que nos ajudam a entender bastante como funcionou essa questão dos programas de talento, essa questão da publicidade, da política na rádio. Só pesquisar que a gente encontra muita coisa. Eu andei dando uma pesquisada, dá pra você encontrar muita coisa que foi gravada naquela época ainda. Só que já na década de 1950 já veio a concorrência desleal da televisão, né? Que até então tava tudo muito bem, até a televisão chegar e quebrar um pouquinho da fama da rádio no Brasil. Calma. Vai, vamos saber. Que na época, o pessoal era analfabeto, então não sabia ler o jornal e ver a rádio. Por isso, se eu não me engano, não tenho certeza, mas se eu não me engano, a rádio ela era considerada o jornal pra essas pessoas, sabe? Alfabeto. Aham. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, era. É em si isso, porque é um meio de comunicação que chegou pra atender todo o público. Sim. O único, desculpa a brincadeira, mas o único público que não vai ouvir a rádio Era o surdo. Outra bolsa foi perdida. Coisas Não, que gente, hoje em mas dia olha é só. que eu não impossível. tenho. Não tem como perder a bolsa por isso, porque eles não gostam que chamam de deficientes auditivos, eles gostam que chamam de surdo. sim.
Então está correto. Fiz um trabalho acadêmico sobre isso e... Aliás, vamos deixar o link aqui embaixo no podcast. Claramente eu. Momento mexendo. Momento merchan. Não tô ganhando dinheiro, tem que fazer pelo menos mexer de mim, né? Tipo, Pois é. E outro fato curioso da evolução, né, no Brasil também chegou, o Brasil pegou tudo, né? Tipo, começou a evoluir lá, evoluiu aqui. Eu, como sou aquele cara muito teórico, eu tô no curso certo, mas falo muito de física, chegou, tipo, o alcance das rádios, que tem as duas frequências que eu citei, AM e FM. Pra quem não sabe, a AM é a frequência que tem maior alcance, só que ela tem, como ela é mais longa, ela corre risco de ter mais falhas. Então as ondas não tem, o sinal dela não é tão bom. mas ela vai mais longe. Vai mais longe. Vai mais longe. É ampla modulação, o nome, AM, ampla modulação, e a FM, que é frequência modulação, modular, se não me engano, o nome. eu E a acho- frequência, ela é usada por satélite, porque Eu não sabia. a rádio FM é usada por satélite, porque ela consegue, por exemplo, uma música você põe, ela tem vários tons. Na AM, vai ficar um tom só, porque como ela é longa e o sinal não é bom, ele vai ficar no nível só. A FM, o sinal é mais curto, ele pega em menos locais. Tipo, vamos dizer, aqui atinge até o final da Estácio, da faculdade. A FM só atinge até a secretaria. Mas a FM, os sinais, como é por rádio, ela pode, por satélite, o sinal vai e ele consegue ser modulado direitinho, com os tons mais altos e mais baixos, conseguem ser diferentes, não tem a mesma tonalidade o tempo todo. Por exemplo, a rádio de música que você escuta hoje em dia. Se você escutasse em 1930, você ia escutar, tipo, a música da Pablo Vittar toda igual, tipo... Um barulho. Tudo igual. Hoje não, você escuta o grave, que é a notação grave. E o quê? Olha, eu acho isso uma afronta, tá? Queria deixar registrado que é outra afronta que a gente tá tendo. Mas não, na real, tipo, eu achava que a AM e FM era tipo manhã e tarde. Não. Gente, é tipo... apoderamento dos Estados Unidos aí. É tipo a PM e AM, que é nos Estados Unidos, que é como médio-dia. Sim, Não, exato. Eu é achava, tipo, sei lá, fim do meio-dia, alguma coisa assim. Fim do meio-dia. Eu não sei, gente, ó, Genial não sou boa a em sua forma de biologia. raciocínio. E Sou péssimo eu em acho biologia. importante frisar também, porque, como eu falei, essa ascensão da rádio no Brasil foi tanto por causa da necessidade de informação e necessidade de notícia, que até hoje a rádio é usada muito por isso, mesmo com televisão, mesmo com internet. Todo mundo tem um smartphone com internet na mão, onde você fica sabendo das notícias em tempo real. Até hoje, dos 70% dos pesquisados, 50% utiliza para ouvir notícias, mesmo com todo esse aparato tecnológico que nós temos, mas 50% ainda é muita coisa para ouvir notícia. Ou seja, a necessidade de informação não parte só de uma classe, mas de modo geral, parte tanto da classe menos favorecida às mais favorecidas. Isso também tem uma conexão com a herança social, porque Sim. os nossos pais, pegaram o hábito de pegar a informação pelo rádio, porque Exatamente. muitos deles eram analfabetos, então eles consumiam a informação pelo rádio, aí nossos avós viram nossos bisavós, aí nossos pais viram nossos avós, então, tipo, nós confiamos muito, mesmo que temos a internet, temos a televisão, mas as fontes mais seguras ainda que a população brasileira aqui, né, a gente consegue ver uma veracidade ou uma importância a impressa, o jornal impresso e o rádio. São as duas porque fontes na mais internet também você pode jogar o que você quiser ali, entende? Você pode criar. Pode ser que seja verdade, ou que não sites de notícias seja, não, que são tipo, simplesmente boatos, Você entendeu? É aqui, ó, você esperou sair no Jornal Nacional pra saber se é verdade. Você esperou sair na rádio pra confirmar se o Jornal Nacional tava sendo um jornal de verdade. Se saiu na rádio, tá certo. William A internet Bonner, tem eu não muito confio em hipocrisia. você. E mais um comentário, tipo, eu sou o cara da guerra, né? Infelizmente, guerra está no meu sangue. E Com certeza, coisas se eu fosse pra... ilícitas. Nós sabemos. E como se eu fosse pra uma guerra, como o Luiz foi, eu não conseguiria resistir como ele conseguiu até hoje. Mas... O mais difícil de resistir à guerra é resistir às suas piadinhas, entendeu? Isso é um pouco mais complicado. A gente aguenta seu pavê pra comer, você aguenta nossa piada de rádio. Então, como eu tava falando, a FM e a AM, a FM foi criada na Segunda Guerra Mundial, porque precisava de uma frequência melhor pra ter... Mais clara Mais clara, pra não haver erro. Tipo, já pensou, vamos dizer, a Segunda Guerra foi do Hitler, né? Só não tô enganado.
Foi na época do Hitler. Já pensou se Hitler faz o discurso dele lá pra todo mundo lá, catequizando o povo alemão lá, como ele fez? Catequizando. Catequizando. Quando a pessoa, tipo, doutrina a outra, eu chamo catequizar. Muito bom. Alguém vai ser queimado na fogueira. Catequizando o povo alemão. Já pensou se ele tá falando discurso lá em AM? Tipo, dá uma falha lá. E sai totalmente errado o que ele falou. Ele falou, judeus são errados. Aí sai, judeus, a gente tá errado. Não, então... Ia acabar a guerra, ia ser bom, mas... Infelizmente assim, não aconteceu. Uma coisa bem, judeus não morrem. Tipo, judeus morrem. Talvez a guerra deve ter sido começada assim. Agora a gente conseguiu. Tipo, Hitler não, ele era bom, ele gostava do judeu. Claro. Cuidado, o inferno é logo ali, tá? Gente, fecha a porta. perdi a minha bolsa. A minha bolsa, assim, eu aniquilei ela Eu agora. tomei a sua bolsa, não tem como. Caraca, pior, o único certinho no momento todo é o Luiz, o tiozão. É porque ele já aprendeu, né? Ele já aprendeu. Desculpa, fazer o quê? Ele não precisa Assim. dele. É porque também se ele perder a bolsa, ele ganha outra por ser muito idoso, né? Eu já falei que não tem preferência aqui, não. Aqui não, que você fica em pé. Aqui Aí você fica em pé. Poxa. Não, e uma Aqui coisa- não é cadeira É amarela, uma não. pena, né? E uma coisa interessante também que aqui a rádio no Brasil teve foi que no início dela o aparato era todo político, o governo Exatamente. tomava conta. Ela foi ter um cunho particular, né, fora da área pública, foi muito tempo depois dela na chegar época aqui. que ditava o que ia pra rádio e o que não ia, né? Assim como na televisão após, né? Logo após. Exatamente. Uma coisa legal da rádio no início no Brasil, tipo, quando ela era toda do povo político, tipo, era um saco. Tipo, cresceu, mas não cresceu como cresceu depois que o pessoal descobriu que podia fazer publicidade na rádio. Exato. Quando descobriu que fazer publicidade, pulou meio quilômetro, porque as pessoas... Tchau, político. Tchau, político. Vão ficar aqui fazendo propaganda o dia todo, falando das coisas que eu quero vender. Ou das minhas mentiras. Sim, o pessoal queria ver um lugar de ganhar dinheiro ali. Todo mundo tinha acesso à rádio. Analfabeto poderia ouvir a rádio. Então, Vamos tornar o analfabeto meu público, né? vamos Tipo, fazer o trazer analfabeto ele ser meu pra cá. público, vamos vender, vamos falar aí, ó. Hoje empadinha só R$50. E o pessoal ia entender que a empadinha tava R$50. Mas se você escrevesse muitas vezes, o Você cara perderia. Perderia aquele Só ia ver a foto de uma empadinha, mas... Isso ia Exatamente. crescer Nada além disso, não gigantescamente. entende. E a mudança que teve antes da liberação da parte particular e depois é basicamente uma comparação com o que teve nos Estados Unidos. Antes tinha de 2 a 3 dezenas de emissoras. Depois da liberação do particular, foi para mais de centenas de emissoras no Brasil inteiro. De 30 para, sei lá, 700. Muita coisa. Em menos de 2 anos, assim como foi nos Estados Unidos. Mas Isso firma o sucesso da rádio no Brasil. né? exatamente, a rádio sempre vai ter sua base fixa aqui. E como o Ian falou, né? Ele só escuta a rádio pra ganhar o ingresso. Isso é a propaganda que tá na rádio. Que vem lá desde... A cada 2 minutos, eu sei. Oi, bom dia, propaganda. Oi, de novo, propaganda novamente. Vamos colocar a música quando grava. Propaganda. Não, é uma música propaganda. Jovem Pan, a gente tá falando de As você. pessoas, eles perderam um pouco de noção, né? Tipo, vamos colocar música e ter uma... Não, é propaganda e música. E não a é música e música, propaganda. entendeu? Não, então, agora nós vamos começar a sequência de propagandas. E no intervalo, a música. Uma entendeu? música. Nossa, meu Deus da minha vida. Me senti esclarecido aqui agora. É realmente pensamento. Mas a Esse gente moço tem um pouquinho de música na sua rádio. Nossa, muito. Então, mas eu não tô reclamando, tá? Eu tô falando que... Me dá ingresso. Me dá ingresso, já vem pra... eu não tô reclamando, não. direito. Né? Por exemplo... Inclusive, ainda estamos no Rock in Rio, já tá na época aí, gente. A passagem Por tá favor. cara, o ingresso eu não comprei, eu não tenho dinheiro, então tamo aí. E mesmo falando, é a nossa área, gente, que é publicitário. Então, a rádio se... Publicitário legal. Vamos fazer propaganda. Só espera uns 4 anos, mais ou menos, aí você pode nos ligar. Você manda Não, mensagem você pra pode gente. me ligar agora que eu trabalho. Essa é a necessidade, gente. A necessidade faz Eu disse pra comprar uma água. E tem uma coisa interessante também que em 1938 o Brasil ele se entregou ao estilo de rádio americano, porque o Brasil todo parou pra ouvir a Copa do Mundo Que foi pela na França, rádio. Na França. Sim, a Copa foi na França, mas o Brasil todo ele ouviu a Copa pela rádio. Foi a primeira vez. Mais uma vez o Brasil sendo movido pelo futebol. Ai, não tenho orgulho disso. Eu não tenho orgulho disso. Gosto de futebol? Gosto. E sabe o que é o mais Orgulho nenhum. engraçado?
toda essa parte da publicidade, que foi de Epitácio Pessoa, que foi ainda no mandato dele. Depois, todas as mudanças do particular pro privado, foi tudo Getúlio Vargas. Sim. Getúlio Vargas fez ele pegou uma coisa toda destroçada, ele deu uma trabalhada e fez acontecer alguma coisa que pra gente rendeu. Citando, tipo, o nosso saudoso professor que passou esse trabalho legal, Felipe Chicaino, como ele sempre fala, ele citou a Rádio Tupi. A Rádio Tupi também, que é do... Esqueci o nome do cara. Mas então, Getúlio Vargas tinha... o dono da Rádio Tupi provavelmente tinha umas... Aquelas aquelas dívidazinhas com o dono da rádio. Por isso que a rádio cresceu, tipo, tanto, assim. A rádio em si, Getúlio Vargas cresceu com a rádio porque ele apoiou a rádio. O nome do dono da rádio é Assis Chateaubriand. Que ele sempre devia favores o Getúlio Vargas devia favores pra esses caras. Pra esse cara grande, assim. E aí, tipo, foi assim que Getúlio Vargas cresceu. Getúlio Vargas, tipo, o dono da rádio fez ele gigantar na rádio, porque a rádio era um único meio de comunicação naquela época, comunicação em massa, e aí... Depois ele conseguiu chegar lá em cima, eu fiz pra você, eu quero o meu... pra mim. Exatamente Exatamente assim. Né? Nem Jeitinho trabalho de brasileiro. graça. Jeitinho brasileiro, né, galera? Eu faço pra você, você faz pra mim e ninguém ganha. Pois Só é. eu. Depois dessa discussão perfeita, que eu achei muito perfeita essa discussão, todo mundo falando, bonitinho. Falando bonitinho, já sei. Ganhando a bolsa de volta. Ganhando bolsas e perdendo novamente. Olha só, você fica quieto. Vamos para as... Você me respeita. O respeito que você perdeu no momento que você fez... E você perdeu quando você nasceu, embuste. Então, Ai, gente. Ai, eu que nunca falei que agressividade. tinha, mas eu nunca falei que tinha. Que horrível. Solta o meu cabelo. Socorro! Segura ele, gente! Segura! Kerlon, me segura. Ah, Me solta, Kerlon. então vamos para a última pergunta. O único que não respondeu uma pergunta até agora Quem é que... foi? Quem será essa pessoa? Meu Nossa, Deus, a pessoa seria- que falou 90% do podcast até o momento. E olha que as eu perguntas nem foram. Me que ele atrapalhou ensinou. várias vezes. vou permanecer em silêncio, tá? Porque eu tô assim Eu achando... discordo disso. Um minuto de silêncio, porque você não concorda. Eu não concordo com vocês. Eu falei só o básico, tá? Não, Informação. só o básico. Você não colocou nada que nós estávamos falando. E a pessoa que, né, que não falou nada foi o Ian, então, Ian. Aê, Oi, vamos lá. Feliz aniversário. Vamos fazer uma pergunta novamente Tudo pra bem. você. Não, mentira. Kerlon, você que não respondeu nada. Está pronto para a pergunta? Não, tô. Então, Você tá. que não respondeu nada, mas respondeu tudo. Tá pronto para a pergunta? Tô. Então, Sim! Então vai a pergunta. Qual a capital do Azerbaijão? Jazira. Nem sei que eu Isso é inventei. muito Eu inventei estranho. essa palavra. Isso é uma cidade israelense, se não me engano. Ah, porque eu sou muito bom em biologia. Eu conheço todas as capitais do Brasil. Brasil. Conhece o Brasil. Realmente, isso é muito bom em É o história. meu continente, Brasil. Então, vamos lá, pra pergunta séria. Vou até ler, todo mundo aqui tá valendo. Eu não sei o que Olha só, não tá valendo, não. Não, eu vou- Não tem nada pra ler aqui. Vou ler o roteiro que o pessoal fez. As perguntas. Essas pessoas super inteligentes. E é exatamente igual como eles fizeram. Exatamente igual eu. Exatamente igual. Zé Carlos, me perdoe. Com os atuais avanços tecnológicos, você acredita que a curto, médio prazo a rádio vai desaparecer? Assim como esse questionamento é sobre o jornal impresso. Você acredita? Eu não acredito nisso, né? Eu já tinha a partir dos estudos que eu fiz sobre o movimento da rádio, o crescimento, a história, a ascensão da rádio, como todo mundo aqui, eu notei alguns questionamentos que a gente deixa de fazer. Sempre a gente coloca que o jornal impresso vai acabar, ou o rádio vai acabar. Daqui a pouco a televisão vai acabar também, a gente vai conseguir assistir filme em 6D e vai sentir o personagem tocando no nosso braço. Mas por enquanto, como a gente só tem esses meios de comunicação, ele se mantém a partir da evolução. O jornal impresso, quando ele começou, ele era uma coisa. A rádio, quando ela começou, ela era uma coisa. E elas vão evoluindo. Então, elas acabarem também tem a ver com a questão da nossa herança histórica. Nós aprendemos a conviver com isso. Nós aprendemos, se eu quero saber uma notícia, eu ligo a televisão, ou eu escuto a minha rádio, ou eu leio o meu jornal. Então, talvez em longo prazo, com um avanço futurístico, ou que a gente não consiga imaginar ainda, outras formas possam substituir isso. Ou elas simplesmente vão evoluir para alguma coisa diferente
E a gente vai se adaptar com essas novas formas da televisão, do rádio, do jornal e até a internet, porque atualmente a internet é o nosso meio, né? O meio mais fácil. Mas daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, tudo que a gente vê aqui, em 100 anos atrás, a rádio não existia. A rádio era sons que você ouvia, depois veio voz, depois veio música, depois veio nota, depois veio grave, batendo, né? Pablo, amém? Que tipo, super isso. Então, tipo, em 100 anos a gente conseguiu evoluir isso. Em 10 anos atrás, a gente estava conhecendo o celular com uma tela touchscreen. Imagina daqui a 20 anos, 30 anos, o que a gente pode imaginar? Por enquanto, em curto, como na pergunta foi feita, curto, médio prazo, eu não vejo esses meios de comunicações tradicionais, tanto o jornal impresso ou a rádio, que é o que a gente está falando aqui agora, desaparecer. Talvez eles possam perder a sua majoritária influência sobre a população, porque da gente que temos entre 18 a 30 anos, que estamos conseguindo pegar isso da internet, a gente vai começar a confiar um pouco mais nela. Então talvez a rádio e o jornal percam um pouco da sua credibilidade ou do seu poder, mas que eles desaparecerem, isso não tem como a gente viver sem eles agora. De onde a gente tira nossas informações. Muito bom, muito profundo. Falou pouco, mas falou bonito. Não falou pouco, falou pra cá. Eu espero que falou muito, mas falou bonito. Falou muito, mas falou bonito. Posso falar muito mais, posso fazer. A gente sabe, por isso que a gente tá terminando. Tchau. Não, mas pegando nesse tempo, eu acredito que nem a longo prazo a rádio irá acabar. Ela pode migrar para outros meios de como ela possa enxergar o como já tá migrando, porque já tem rádio na internet. Já tem rádio na internet, entendeu? tem meios de rádio. Por exemplo, aqui, isso que a gente tá fazendo é um novo modelo de rádio. Isso, atualmente, é novidade. E tá alcançando um público que o rádio em si não alcança. Porque, um adolescente de 15 anos não para ver uma rádio FM para poder pegar uma informação. Então, isso, né, o podcast, vai chegar nele. Tá na internet. Tudo que vai pra internet tem uma chance de ter o alcance dele é muito maior. É maximizado, todo mundo pode alcançar. Porque a internet, todo mundo pode. Tipo, desde que você pague alguma coisinha aí, né? Uma coisinha paga bem cara, pouco, né? Não, às vezes até paga bem. pouco, só que, né? Então, Tô pagar uns agiota golpinhos também. aí, né? A gente vai pagar uns golpinhos Uns golpinhos lá, uns temer. Alguns temers. E, tipo, eu acredito que o jornal impresso irá acabar. Infelizmente, eu acredito, porque é um mecanismo que... Antiquado. Não antiquado, mas que na internet ele é substituível. E na rádio, o jeito de fazer vai ser diferente. Por exemplo, se a rádio for para a TV, ela vai continuar sendo rádio. Se o jornal impresso for para a TV, não. Se a rádio for para a internet, ela vai continuar sendo rádio. Mas se o jornal impresso for para a internet, ele não vai mais ser jornal impresso. Mas aí é uma questão que é discutível, porque a questão do jornal impresso é que ele é impresso, mas o jornal em si é uma coisa que eu vou pegar e vou ler minha informação. Se eu leio isso num tablet, no meu celular, no meu computador, eu acho que isso não importa. Eu acho que essa é a evolução do rádio, do jornal impresso. O jornal impresso é qualquer informação textual que você lê em qualquer outra O fonte. jornal impresso deixará de ser impresso. Então, mas isso. essa é a questão, ele não vai deixar, Não. talvez ele, é o que eu tinha comentado, ele vai evoluir, mas ele não vai deixar, a base dele vai ser texto. É a mesma Não. coisa com rádio, tipo, tudo, como o Carlão disse, tá tudo evoluindo. Não é só rádio, ou jornal, ou TV, até a câmera, tipo, quando começou com câmera obscura, não tinha longa exposição, aí criou longa exposição, aí hoje o celular tá tendo longa exposição da iOS, sacou? Então, tipo, tudo evolui. Aulas de fotografia com Ian Souza. Ai, gente. Ele não sabe quantos dedos ele tem na mão, mas ele tá falando, tipo, eu Olha aqui. só. Não, ele não consegue falar Nikola Tesla, mas consegue falar... Explicar todo o Ai, eu tô conceito. tão orgulhosa dele. Ai, gente, Mas essa eu- questão da rádio, do jornal impresso, mesmo que não é o nosso assunto principal, mas como já foi falado, ainda existem hoje muitas pessoas que não abrem mão de ter o jornal físico, você segurar o jornal e folhear. Só que bem menos do que há 50 anos Sim. atrás, por exemplo. É a questão histórica, né? Exatamente, A herança, você quer exatamente. segurar Minha Herança avó, cultural. ela compra jornal todos os dias. Exatamente. Mas é aí que entra. Até quando os Exatamente. investidores Vão querer vão investir. querer bancar uma pessoa só por nostalgia, saudosismo? Isso também é questionável, porque Porque presta atenção. vai chegar um tempo que vai ser prejuízo pra eles. Mas isso também é O que vai manter eles vai ser só a publicidade. Mas então eles vão ter que colocar na balança o que O que vai Chicarita valer mais também a já pena. comentou em entendeu? sala que ele foi numa venda de jornal e perguntou quantos jovens vieram comprar jornal e o cara respondeu 1, sacou?
De resto, foram De tantos idosos. jovens que tem hoje. Entendeu? Aí se os velhos que tá comprando jornal morrer, como fica? Imagine o tanto de jovens que passam numa avenida movimentada. Eu, por exemplo, só pego o metro porque é de graça. Todos nós. Isso é bem Todos triste. nós. Isso é bem Não, triste. gente, na minha cidade Eu não nem tem pego, não gosto de coisa. Minha cidade Você não gosta de coisa de tem graça? então. E eu escuto rádio. Bem mais rádio do que jornal. Por exemplo, por isso pra mim a rádio nunca vai acabar. Se ela migrar pra internet, eu vou ficar 100% conectado na internet e em algum tempo eu vou ouvir rádio. Muitas vezes eu prefiro ouvir rádio, mesmo tendo cheio de propaganda no meio das músicas. Jovem Pan, O que é muito chato. muito chato. Queria, né, frisar Chato muito. mesmo. Só pra comentar, Jovem Pan de novo. Eu escuto, às vezes, prefiro escutar rádio do que baixar as músicas no meu celular ou ficar próprio mesmo naquele programa de música, de stream de música que começa com S e termina com Fai, mas eu não vou falar o nome. Não precisamos, né? Eu não entendi. Amigo, se chama Expo alguma coisa. Aquele não tô recebendo, não tô recebendo. Expo não tô recebendo. Tem Então, vários. meninas, não somos patrocinadas ainda, tá bom? Mas quando formos, vamos colocar aqui sim o link aqui embaixo pra vocês se cadastrarem e pagar mensalmente para ouvir suas músicas. Primeiro mês é de graça até. Mentira, tô dando Nossa, informação vocês errada. não estão tentando semana. fazer propaganda. Vocês não estão tentando fazer propaganda, né? Tô Voltando pro tentando assunto fazer uma sério. propaganda, não propaganda. Voltando pro assunto sério, a questão do papel do jornal. Pelo menos todas as pessoas que eu conheço que leem de verdade, gostam de ler um livro físico ou ler um jornal físico. Quem tem o hábito de ler, nós aqui, pelo menos vou falar por mim, eu nunca tive hábito de ler. De pegar uma coisa, vou começar a ler agora, esses próximos 30 minutos, uma hora. Chicarino vai te bater. Mas, Não, mas te amo. Isso realmente é uma coisa questionável, porque quem prefere livro físico? Porque eu prefiro físico do que e-book. Eu também prefiro. Entendeu? Isso é Quando uma chegar lá discussão. na frente, se eu for ver jornal, eu vou preferir jornal impresso. Mas questão, a leitura de um livro físico, ela é bem mais densa do que uma leitura de um livro, do que um jornal. Porque o jornal foi feito pra gente ler facilmente. Então a gente pode fazer isso na internet, tranquilamente. Mas depende, eu tô querendo dizer sobre questão de preferência. Tem gente que prefere pegar o papel e ler aqui, sacou? É mais não pegar um confortável. celular e ler. Entendo. É o Outra mesmo caso que coisa. acontece na rádio, né? Porque... o mesmo caso Muitas que acontece pessoas na rádio, preferem, porque em vez de pegar o jornal propriamente Isso. dito e ler, não, vou Prefere ouvir a rádio. Por Isso comodidade, ou Agora preguiça, vem não sei qual a palavra uma pergunta certa. interessante. Vocês falam isso que a rádio é mais eficaz, mas vamos colocar. Vocês não aguentariam ouvir 30 minutos de um rádio acadêmico falando sobre termos técnicos. Você terminaria 30 minutos, você ia morrer. Então, uma coisa que o rádio tem de atrativo é que ele consegue pegar toda a leitura técnica ou toda a parte mais densa de informação e notícia e transformar com uma linguagem mais fácil de ser digerida por quem tá ouvindo. Porque não tem como você ver, tipo, você pega um jornal, você lê, não entendeu, você volta. No rádio não tem essa opção. Ele vai ter que ser sempre claro para Exatamente. todo mundo que ouvir cada segundo, entender cada informação. Não é igual que o tá acontecendo. Netflix, que você para e Paga continua. Netflix, Oxi, que gente, Não, que olha Netflix? só, Felipe, você vai colocar um... Por favor. Porque não tá patrocinado. Fala a palavra, mas não fala nome de marca. Não é Pode publi. xingar, pode falar o que você quiser. Não é mesmo. podcast Não, gente. publi, não é. Não tem Mas Não, se a não é Netflix pode- quiser entrar em contato, a gente tá disponível. Tá? Mais a Pi, se quiser entrar em Por favor, contato. pode Ah, é. Aham. Eu mais uma vez, perdão. Acho que eu tô ganhando sozinho, eu tô dividindo. Não, eu Muito ódio. tô simplesmente achando que o Luiz tá ganhando, recebendo. Droga, que droga, vocês descobriram o Nós vamos segredo. olhar a conta bancária Ai, que dele raiva. sim. Conta bancária. Conta, Nem Que- sei o que é isso. quem ia ter. Mas eu tô. Mas pra mim, se essa coisa aí que vocês comentaram, que eu não quero repetir o nome, se eles pagarem a minha conta, pra mim tá de boa. Tá ótimo. Eu já falo o nome delas feliz. Aham, só eu não ter que pagar mensalmente. São 4 pessoas. 4 multiplicado pela mensalidade que eles pagam atualmente. Amigo, tem Cobram. aquele... Tem Cobram. a conta que são pra 4 pessoas. Tá bom, gente, Vamos vamos. dividir a conta com É, vocês. não, Uma conta não. pra cada um. Eu tenho Eu quero crush. mais dinheiro. Ai, gente, vocês são injustos. Mas voltando àquela discussão. Então, o jornal ser escrito mais claramente, ele pode ser escrito na internet. Sim. Então, necessariamente, tipo, só vai ser o saudosismo da pessoa pegar o jornal. Aquilo. Que conforme o tempo vai sumir. Hábito. Isso vai sumir. Ou Porque não. Não, eu concordo que, vamos colocar, né? Daqui a 100 anos... Ah, Não, óbvio. Eu creio que daqui... Daqui a 100 anos o celular vai digitar só porque você pensou, entendeu? Não, Amigo, daqui... mas pensa comigo, 100 anos atrás o rádio era toque, toque, toque. Aham. Agora a gente pode mandar áudio por Sim, celular, entendeu? sim. Em 100 Não. anos evoluiu coisas que a gente nunca E- É o que imaginou. eu tô querendo Na dizer. minha Daqui a 100 visão, anos vai tipo, evoluir a muita curto coisa. prazo, o jornal impresso vai ter, tipo, eles vão fazer 100 edições e botar 10 em cada banca, no máximo.
Só pra aquela... pra Ainda vai aqueles- sobrar, né? Tipo, Ainda vai daqui a pouco, sobrar. Meu Deus, sobrou 5 ainda. Pô, velho, vou ter que dar pro menino da rua ali. Meu cachorro Nossa. fez... Não disse isso. Mas De é carinho. porque... Minha avó compra, minha mãe não. Mas, Entendeu? ah, Então, olha, quando minha olha, mãe olha, chegar na idade da minha avó, minha mãe não vai comprar, então, opa, menos Ou um. ela vai comprar assim só de birra. Agora que eu fiquei velha, eu vou comprar. Eu vou comprar, É aquelas sim. coisas que- Quem disse que eu não posso comprar? Eu vou fazer Vou assinatura. fazer meus filhos pagar minhas contas de jornal. Nossa. Não, e é uma coisa que a gente já falou. O tema é rádio, mas a gente já tá chegando no jornal, mas tudo bem. Muitas pessoas estão assinando jornal pela internet. Aquele jornal só internet. E a rádio, pra mim, é uma coisa meio mágica. Não, e a porque rádio é de graça. A rádio é de graça. Aí eu penso, eles ganham dinheiro como? Publicidade, Publicidade, gente, eu sei Jovem. também. O que nós estamos fazendo aqui? O que a gente tá fazendo aqui, Não né? tô ganhando Pi. dinheiro, não. Eu não estou ganhando dinheiro. Ah, entendi. Ainda. Aí, Ai, gente, eu sou meio som. Me Nossa, respeita. amiga. né, a gente chama ele de inteligente. Amiga, só não fala que você perdeu a bolsa porque você falou bem. É. Licença. Para de rir. Então, acho que foi bem. O tema foi bem discutido. Foi, nossa. O Perdendo a Bolsa de hoje foi bem produtivo. Acho que Achei acabou com todo mundo sem bolsa, só pra comer. Aham, todo mundo já perdeu a bolsa de hoje. Natan, você já perdeu sim. Não adianta você falar que não. Não adianta que não, porque... Natan, você existiu. Mas isso aí a culpa já não é minha. Camisinha, galera. Não cometam seus erros. Não comentam. Bom, esse foi. Então vou encerrar por aqui. Esse foi o Perdendo a Bolsa com o Luiz Fernando. Eu. Que vai se despedir assim. Queria né? tanto Oi, encerrar. pessoal. Tchau, pessoal. Não, ele se despede dizendo oi. Oi, gente, E tchau, não é o problema. Tchau. Vamos encerrar aqui com o Luiz Fernando. Oi. Então, pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês, tá? Foi muito bom, maravilhoso estar com essas pessoas incríveis. Mentira, estão me pagando, mas enfim. Como a gente tá pagando ele em primeiro lugar, não sei. Gente, essas partes tem Não que cortar vamos o entrar em podcast. detalhes. Ah, tá. Esqueceram que o nosso podcast não é podcast publi. Ah, tá. Por favor. E também é contando com a presença do Kerlon, que eu vou deixar o meu por último. Eu queria desejar pra todo mundo um feliz 2014. Todo mundo vai conseguir todas as bênçãos que vocês quiserem. Mentira, eu queria dar tchau. Vou aparecer muito Tchau. aqui pra perturbar vocês ainda. Muito texto, muita fala. E E tchau, é isso aí, beijo. tchau, Eu- tchau, vai embora, já falou demais. Abre a porta aqui rápido. Não. Não. E por último, o garoto prodígio que fala bem, fala bonito. E Eu não de fala novo? nada. Olha Mas só, já- você ué. não me afronta, tá? Ian Souza. Adeus. Nos vemos numa próxima. Não Depois sei se dessa terá vergonha. próxima, entendeu? Não sei se terá próxima, mas a gente finge que tá tudo bem, né, meninas? Então, vejo vocês num futuro prévio. Vejo vocês no podcast, né? Vejo Tem um- vocês no próximo podcast, Que não vai ficar só nesse. que não vai ficar só nesse. Lamento informar a Escreve. vocês. Ah, que achou que ia Para, acabar. Quem não para a gostou, felicidade de pois muitos é. e infelicidade de alguns embustes, não vai acabar aqui. Então, eu, Natan Gomes, agradeço a vocês por terem escutado até o final, aguentado o Kerlon falar meia hora, o monólogo do Kerlon, aguentado o Ian errar milhares de vezes e aguentar as piadinhas minhas do Olha tiozão só, do você Luiz. pode parar de me Realmente, afrontar, aguentar tá? as piadinhas do Natan é muito difícil. Realmente, viu? o Muito teste obrigado. foi as piadinhas do Natan, eu Eu estou entendo. muito chateado. Processos serão Teste de feitos. paciência, Estou- na verdade, estou onde super chateado, onde já eu quero ir passei, embora. tá? Por isso que eu falei que eu ganhei. Ian, Não gosto mais de você. Só desculpo com um salgado e um milkshake. infelizmente eu terei que pagar um salgado e milkshake no momento. E algumas piadas internas aqui dentro. Não sei o que eles estão Não falando. sei o que vocês estão falando. Mas eu agradeço a vocês, públicos do Foi muito bom Perdendo a estar aqui, Bolsa. gente. Eu espero que tenham gostado realmente do programa. Vai ter próximos. Esse foi somente o piloto e um trabalho exclusivo para o professor Felipe Chicaino. Mas vocês podem conferir aqui no YouTube. Vai estar disponível no YouTube. E também um breve merchanzinho, que ele também vai estar disponibilizado no Rede Interferência, que é o blog da Estácio, que não tem parceria. Tem uma parceria com a gente, mas Perdendo a Bolsa separado. Sabe? A minha conta bancária é 2. Não. E é esse é o Perdendo a Bolsa. Beijinhos. Fica até, Beijo. fiquem, esperem o próximo. E tchau! Drop it, shake it, pop it, lift it, drop it, shake it, pop it, lift it, drop it, shake it, pop it, lift it, drop it, shake it. Going down for